virava as chaves, formando o número binário, os 8 bits, e apertava o botão. Virava a chave de novo, apertava o botão. Aí, rapidamente, eu carregava um programa de 100 bytes, 200 bytes. Tudo bem, não desligue, não falta energia, porque senão vou ter que fazer isso tudo de novo. E se algum menino chegar perto dessa mesa e puxar algum fio desse, olha, é caso de morte. É realmente porque, para eu encontrar de novo onde estava esse fio, eu tinha um circuito lá no meu caderno, ainda tenho até hoje. Esse foi um dos primeiros computadores que eu montei. Ali tem um painel de LEDs, eu não me lembro quantos LEDs tem, mas algo... Algo tipo 128 LEDs, sei lá, que mostrava letras passando correndo ali, tudo por software. Tudo é software. Tudo aqui é software. A impressora imprime com software. Não tem. Depois, quando o programa estava bem testado, etc., eu gravava no EEPROM. As EEPROMs nessa época, hoje é flash, né? Naquela época não tinha nada de flash. A EEPROM, para apagar, você usava a lâmpada de luz para esterilizar, ultravioleta. Então, se olhar para ela 20 segundos, ficou cego. Certo? Não pode olhar. Ela ficava, eu pegava um suporte parecido com esse, mais fundo, uma calha dessa de lâmpada fluorescente, montava ao contrário, a lâmpada pelo lado de dentro, e botava ele de cabeça para baixo, vedava essas frestas aí, vedava embaixo para ninguém olhar nem pegar o reflexo. Que é luz ultravioleta. Se bater na vista, você queima a vista. Né? Ela apaga a memória. A memória vinha com uma janelinha de quartzo. O vidro é opaco para ultravioleta. Então o vidro tem uma janelinha de quartzo. Você iluminando ali, apagava a memória e podia gravar de novo. A memória de um carro. Tipo a minha memória central, 2708. Você já ouviu falar nisso, é uma memória muito pequena. Bom, prosseguindo. Então eu passei por isso aqui. Isso aqui é um monitor do estado da CPU. Cada LEDzinho, isso aqui são LEDs. 1, 2, 3. Cadê o apontador? Isso aqui é um LED, aqui junto é outro. Aqui tem 16 LEDs, 8, 16, 24 LEDs. Aqui tem mais alguns de estado. Tem uma porção de LEDs. Aqui eu escolho o que é que eu quero ver, se o barramento, não sei o que, etc. Entendeu? Aqui eu posso mandar ele executar instruções passo a passo, apertando esse botãozinho, ele anda uma instrução e eu seguro o processador de novo para poder ver o que é que ele está fazendo, o que é que está mudando nos barramentos. Certo? Barramento de dados, 16 bits de endereço, e barramento de dados, 8 bits. E ali barramento de estados, que diz o que é que ele está fazendo. Certo? Então, prosseguindo. Para o outro lado. Depois eu entrei na física, na universidade, terminei ganhando uma viagem para Trieste, onde eu não aprendi muita coisa não, mas foi bom, passei um mês conhecendo a Itália, tudo mais. No centro, esse ICTP é o Centro Internacional de Física Teórica, certo? Mas teve um congresso lá que envolvia microeletrônica. Então o meu interesse era nesse congresso. Nos anos 80, saiu um fruto desse meu trabalho caseiro, certo? Que foi o Purisco. O Purisco foi o primeiro computador projetado em Pernambuco, de 8 bits, certo? Tinha uma linguagem própria chamada Filia, que fui eu também que inventei. A Purisco, hoje em dia, ela não fabrica mais. Depois de muito tempo, algum tempo depois, ela passou a fabricar clone de PC como todo fabricante fabricava. Então, perdeu o sentido, eu não projetava mais nada para ela. Certo? Mas isso aqui é o Purisco original. Certo? Muito bonitinho, né? Isso aqui, quem não conhece o indivíduo, é Raul Júnior. Político atual, né? Aqui sou eu, ó. Diferente, né? Eu como era novo. Agora a costeleta é a mesma até hoje. É Dinaldo e Marcos. Como é? Carlos Montenegro. Depois, algum tempo depois, eu passei a fabricar, inclusive em São Paulo, tem um endereço aqui, Rua da Coroa, pela Guilherme, esses terminaizinhos. A gente projetou um chip especial, que era um FPGA, que é esse chip quadradão aqui no meio, que tinha toda a lógica do terminal.
controlava tudo, e ele se ligava multiponto, numa linha só, é um fio telefônico aqui, um pá trançado, e ele se ligava com outros até 32 terminais. E ele saiu sendo usado. Qual a motivação disso? O PC era muito caro no começo. Era o equivalente hoje a entre 5 e 10 mil reais. Se fosse vendido hoje pelo preço de antigamente, seria algo tipo 5 a 10 mil reais. Então o que acontecia? Muitas empresas só podiam ter um PC desse, empresa pequena. Não é? Hoje o PC, 500 reais, 600 reais, você compra, vai num bom preço, no hiper, né? Compra um PC lá, 600, funciona tudo muito mais rápido do que um desses, da época que eu estou falando, do começo dos anos 80. Né? 82, 83, até quase 90, a realidade era essa, PC era caro. Aí o que é que os terminais fazem? Você liga vários terminais num PC só, uma placa dedicada também com um chip projetado especialmente para isso. Espeta no PC, os PCs, ó, muitos tinham essa forma, era um caixotão embaixo, monitor de vídeo em cima, entendeu? Aí automatizava estacionamento, aqui a farmácia Drogaria da Sé, lá no centro de São Paulo, que foram automatizadas por ele. Bom, isso aí volta um pouquinho para trás. Em 94 foi quando eu migrei totalmente. Ali os terminais, tem um overlap aí de história dos terminais com o Windows. O que eu usava era o Windows 3.1. Como eu falei com vocês, para desenvolver software para ele era terrível. Eu tive que desassemblar, tinha uma pilha de papel dessa altura, que eu desassemblei muita coisa do Windows para poder entender, para fazer os terminais multiponto, funcionar várias tarefas ao mesmo tempo. No Windows era difícil, não era nem o Windows, ele funcionava também no DOS. Certo? Também não era multitarefa, nem multiusuário, nem nada. Nem o Windows 3.1, na verdade, ele não era multitarefa. Ele era uma tarefa de cada vez, e a tarefa cedia. Dizia, eu não quero mais a CPU, aí outra tarefa tomava conta. Certo? Na verdade, você não tinha como forçar, não era preemptivo. Você não podia dizer, eu quero a CPU agora, eu preciso, deu uma interrupção, aconteceu tal coisa, não tinha nada disso. Então o Windows, os primeiros do Windows não era isso. O Windows NT, que apareceu alguns tempos depois, é que era copiado do Unix, copiado do Linux ou do Linux, não é a mesma coisa, apesar do Linux ter um desenvolvimento paralelo, mas é parecido com o Unix, ele é modelado a partir do Unix. Então, eu descobri no Dr. Journal um sistema que vinha com fonte, eu digo, eita, que maravilha, eu não vou ter que desassemblar uma pilha de papel, nem tentar entender. E que fazia tudo a lá Unix, não a lá Windows, não inventado de novo. Então tinha multitarefa, era rápido, etc. Eu digo, isso aqui é o que eu preciso para fazer meus próximos projetos. Os que eu já fiz. Então, a partir de 94, eu comecei a usar Linux, que é mais ou menos essa história. Quando você entra na loja, nessa época, hoje em dia é muito fácil, mas antigamente você chegava numa loja, tinha que brigar para descobrir alguma coisa que funcionasse com o Linux. Era o contrário do que é hoje. Hoje tudo funciona, até mais do que no Windows. Mas na época não era assim. Então o primeiro scanner que eu comprei, está aqui a foto dele, era da Genius. Era um scanner mais ou menos parrudo, melhor do que muitos que existem hoje. Mais rápido, relativamente, não é tão rápido assim, mas era razoavelmente rápido, mas que não tinha driver para o Linux. Então eu tive que entender como ele funcionava. Aí o que é que eu usei? Para fazer a engenharia reversa, usei o Box, que era o único simulador que tinha. Hoje em dia tem o VirtualBox, que é muito superior, mas o Box naquela época eu podia depurar, ver como ele funcionava, um pouco mais lento, e ele funcionava embaixo do Box. Então eu via ele se comunicando com o Windows, né? Botava ele rodando o Windows, o Box rodando. O Box é uma máquina virtual, tipo o VirtualBox de hoje, certo? Então ele rodava, eu via o que ele estava fazendo, aí ele dizia, olha, aqui o protocolo é assim, assim, assim. Isso chama-se engenharia reversa.
Você faz isso, entendeu como funciona, aí você escreve o software para o seu outro sistema até funcionar. Falando assim é fácil, né? Na hora de fazer, tem que gastar um bocado de fosfato de suor. Né? Então, esse software até hoje você encontra no eBiblio. Na época, o ponto de distribuição, inclusive do próprio Slackware, é esse eBiblio. Não tinha slackware.com ou nada desse tipo, né? Nem .org, nada disso. Era o eBiblio, que depois foi comprado pela Red Hat, mas ela deixou aberto. É um ponto de distribuição de software. Depois apareceu o SoftForge, GitHub, tudo isso é coisa de pouquíssimos anos para cá. Eu vi a informática toda sendo construída na minha frente, toda essa microinformática que a gente tem hoje. A gente diz, sempre existiu. Não sempre existiu, não. Eu vi antes dela, quando eu entrei na faculdade para fazer engenharia, eu fiz vestibular para o ITA, São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, meu sonho de consumo não era nem computador, porque eu não sabia nem que eu poderia ter um computador um dia. Era uma calculadora da HP, bem simplesinha, rapaz, 4 operações, uma raiz quadrada. Era o meu sonho de consumo. Eu usava regra de cálculo. Você não sabe o que é isso. É mecânico, é horrível. É uma coisa do outro mundo. Mas era o que tinha. Você tinha 2 casas de precisão, a terceira chutando assim, meio chutado, para dizer 2,30 e... Isso é um 5 ou é um 8? Ou é um 7? Está mais ou menos no meio do caminho, então é um 5. Por aí. Uma régua deslizando dentro de outra de PVC. Não é nada não tem nada de calculeira aí. Certo? Então um ábaco. Se você fosse chinês, tivesse muita agilidade com a bolinha, você puxava a bolinha para um lado para o outro, fazia as contas com ábaco. Não tinha outra coisa. Não tinha calculadora. Calculadora é mecânica. De negócio, só o escritório tinha e dava muito trabalho para dividir. Você ia dígito por dígito, fazendo como você faz no papel. Então não existia nada disso. Então meu sonho era ter uma calculadora que era caríssima na época. Depois, quando eu me formei, já não era tão caro assim, já era factível, né? Hoje em dia, R$5 você compra uma calculadora de várias operações, com memórias, com um monte de coisa que a HP, as primeiras HP não tinham. Certo? Isso não faz tanto tempo assim, foi o começo dos anos 70. Eu quando comecei, eu toco teclado. Quando eu comecei não tinha teclado, era piano acústico. Piano acústico é cerca de 1 tonelada de peso, certo? Tem que afinar todo ano, senão ele se acaba, desafina. Um piano eletrônico, você bota embaixo do braço e leva, não é tão leve, porque tem muitas teclas. Né? Mas já é mais razoável. E ele pode ir acompanhado do ritmo e outras coisas, fica muito mais agradável tocar no piano elétrico. Hoje eu passei uns 30 anos sem tocar, eu não toco tão bem como eu tocava quando estudava mesmo piano, e eu estudava música erudita. Hoje eu toco mais jazz, música popular, bossa, essas coisas. Né? Mas é isso aí. Então, outro tipo de driver que eu andei fazendo foram as imprint que Diógenes estava falando. No caso, apareceu essa Samsung, que eu comprei no Mac. Cheguei, era a impressora mais barata que tinha lá. Eu digo, eu vou levar essa danada que eu quero ver se eu boto para funcionar no Linux. Ela, se eu não botar, continua com o peso de papel. Estava lá classificada no linuxprinting.org, paperweight, peso de papel, ou seja, não serve para nada, um trambolho desse tamanho, que não serve para nada, vai botar em cima da mesa para segurar o papel para não voar. Então, por que isso? Porque ela tinha um chip proprietário do $M, que você sabe quem é. Né? Quem não souber, sai daqui, porque não pode entender essa palestra. Então, era classificada como paperweight. Passei 1 semana sem fazer mais nada. Eu nem dormia, só olhando para a impressora. De novo o box, mais umas ferramentas que eu escrevi, coisa para ajudar a depurar, para poder fazer a engenharia reversa. Depois que você entende como funciona, aí para fazer o software é mesmo que tirar docinho de criança. Então, isso aqui, como eu gostei muito, aceitei esse desafio e botei para frente, que eu escrevi para a Samsung, aí o engenheiro lá disse, desista, você não vai conseguir jamais
fazer um drive, um engenheiro, depois deu muito bater papo com ele, trocar e-mail. Naquela época não tinha Facebook, nem Twitter, nem nada disso, era trocando e-mail mesmo. Aí eu passei um mês, escrevia para ele, ele me respondia no outro dia. Aí eu escrevi de novo, tinha um fuso horário, que é Coreia do outro lado, aí girava a terra de novo, aí eu recebi o e-mail e era tudo linha de escada, para mim, pelo menos eu morava em aldeia, aí não tinha nem Oi, nem GVT, nem nada. Hoje eu tenho GVT 15 mega, é uma maravilha. Naquela época não tinha, era provedor, eu tive vários provedores, inclusive a Lógica, que era fabricante do Turixá, foi meu provedor durante algum tempo. Eu tinha linha telefônica, tinha até uma central telefônica lá na minha casa. Lá de aldeia ainda tem essa casa. Lá, não moro mais lá, mas tem essa casa lá. Aí o que acontece? Depois de muito tempo, o cara disse: desista. Eu não posso lhe dar informação nenhuma por causa disso aqui. Eu assinei um contrato, não disclosure, não sei o que. Eu digo: eu sei o que é o contrato não disclosure. Mas você podia me dar pelo menos o caminho. Não, informação zero. Não me disse nada. Aí eu digo: ah, miserável. Aí quando eu terminei de entender tudo, que fiz o drive que estava rodando, imprimindo página de papel, inclusive. Minha página de teste é bem cheia de fricotezinho, com desenho, regrinha, não sei o que, de um lado, na horizontal, na vertical, cheio. Eu digo: miserável. Agora, aí escrevi 6 artigos, gozando com a cara dele, e mandei para ele também, né? E ele não disse nada, não disse que ele era feio, nem que... Só disse que funciona. Aí, essa impressora teve seu... Aqui a cara dela era um senhor peso de papel, imenso. Aqui está um dos artigos, um resumo do artigo na Linux Today. Era a revista da moda daquela época, 2000. Isso aqui foi em 2000. Mas essa impressora laser? Essa impressora laser, uma das primeiras que apareceram. Ela, HP, tinha algumas, mas todas eram... A maioria delas não funcionava bem com isso. Hoje em dia tudo funciona bem. Essa era chamada o imprinter. Por quê? Para economizar a impressora, a Microsoft disse: o que é caro na impressora? Botar a memória para guardar a página toda de uma vez. É caro, memória é caro nessa época. Hoje em dia, memória é baratíssimo. Você compra um pendrive, R$10 você já pega um pendrive de 4 GB por aí, né? Então está muito barato a memória. Naquela época era caríssimo. Era o que pesava mais no custo da impressora, era a memória para caber a página. Faça as contas. Bote 6.000 pixels vezes 18.000 pixels. Multiplica aí e veja quantos mega precisa. Precisa de muita memória para caber. Só a página desenhada é 600 dpi. 600 vezes 8,5 vezes 600 na vertical vezes 11 ponto... É 8,5 por 11, né? Vezes 11. Dá muito pixel. Então precisa da memória completa para imprimir a página de uma vez. Qual é a ideia da Microsoft? Para economizar essa memória, eu boto só uma tirinha de memória. Então, o que eu armazeno na página é só um pedacinho da página. E enquanto ele está rolando, porque não é uma coisa instantânea, enquanto ele está rolando, eu vou mandando os outros pedaços. Então divido esse buffer no meio, metade, encho um primeiro pedaço do buffer, primeira metade, enquanto eu estou enchendo a segunda, ele está imprimindo a primeira. Depois eu vou invertendo os buffers e imprimindo, até que está a página toda, mas não cabe a página toda na memória da impressora. O que acontece com isso? Gasta menos memória, mas é uma ceboseira, né? Um negócio de mau gosto. Você botar uma impressora, pelo contrário, é feito o zoom modem também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sai mais barato, sai um pouco mais barato, mas vale a pena você ter uma impressora que caiba pelo menos uma página inteira. Então, com isso aí, esse cara aqui que está o... Esse endereço aqui é dessa cidadezinha, desse cara, Nicolas, que pegou o meu driver, aí disse: ah, rapaz, modificando só 2, 3 linhas do programa de Hildo, aí funciona também na Canon LBP 660. Depois outro cara,
modificando não sei o que, ou sem modificar, ou quase sem modificação, funciona também nessa outra. Depois descobriu-se que a maioria das unhas printer funciona com o meu programa, com pequenas modificações. Então, teve um alcance muito maior do que a Samsung que eu comprei. Isso me dá muita satisfação. Aqui está um dos coordenadores do linuxprinting.org, é o Tio Campeter. Eu encontrei com ele, a gente conversou muito. Esse daqui é um cara que me ajudava no Time Cobol, um dos brasileiros que me ajudava, um menino novo. Esse Tio Campeter é alemão, mas é um dos que organiza ele, Brian. O Brian era o outro cara lá do Linux Printing também. Mas esse é autor de um bocado de coisa, vocês vão encontrar o nome dele lá. Certo? Então a gente se encontrou num fórum de software livre, na época que o PT não tomava conta dos software. Todos os fóruns de software livre do Brasil eram realmente livres. Hoje em dia não são tão assim. É tudo governamental. Mas... Então isso me valeu um contrato com a outra empresa. Até aí eu não estava ganhando nada com esses drivers aí, tudo é grátis. Certo? Mas a Pentax disse, eu vou querer fazer um contrato com você para você fazer driver para uma série de produtos dele. Aí tinha várias impressoras que ele fabricava e scanners, tudo coisa pequena. A Pentax americana, a Pentax, que é subsidiária da Pentax japonesa. Só que é a Pentax USA, a Pentax Tech, eles chamam. Então, aqui está a cara de um dos drivers que eu fiz para a Pocket Jet, que é uma impressora dela. Aqui tem várias páginas, você clicando aqui. Isso aqui é uma GUI escrita em TK. Apesar de ser tridimensional, o fundo de tela, para capturar, eu tive que deixar com fundo preto aí. Mas isso aqui é transparente e ela encaixa no desktop que você estiver usando. Certo? Ali para minimizar e para fechar, ela tem um design bem moderninho para a época. Aqui está o meu contrato, para você ver, realmente eu fiz esse contrato, assinei o contrato da Pentax comigo, né? Aqui já é o software do scanner, já é outro produto também tem uma foto dele, eu acho que tem uma foto dele. Isso aí não... tem aqui. O scanner também é pequenininho, eu tenho esse scanner até hoje comigo, todas as interfaces. O interessante é que os produtos da Pentax, a impressora, por exemplo, ele tem a impressora, tem um cabinho, aí esse cabo do outro lado, aí vira RS232, serial. Ou então vira Centronics, aí tem um cabo Centronics. Aí ele tem vários cabos. E a mesma impressora, a eletrônica fica no cabo para fazer a conversão. Uma impressora de uns 10 anos, mais de 10 anos atrás. É interessante uma impressora assim, né? Infelizmente a Pentax não se deu bem nos Estados Unidos e fechou. Mas você vê que isso é de 2002. Isso aqui já o release final do driver. Aqui tinha mais línguas. Tinha coreano e tinha japonês, parece, que eu não fiz a tradução, eles me mandaram já tradução de todos os menus, mas que a Pentax japonesa disse, tira, porque senão você vai concorrer com a gente aqui, eu não quero não. Certo? Aí deixaram, aí tinha 3 línguas asiáticas, não tinha português. Aí eu disse, então, posso preencher um buraco aqui com português? Aí eu preenchi, coloquei tradução, porque eles nem venderam isso aqui no Brasil. Mas eu preenchi. Pelo menos alguma coisa aí brasileira. Outro projeto nosso agora é um projeto de software. Aquele terminal que eu mostrei no começo, ele precisava de uma linguagem para o pessoal programar. A única coisa que eu tinha para programar aquele terminal era C. Se eu dissesse, olha, pessoal de software house, vocês vão ter que aprender C para poder programar os microterminais, senão não vai funcionar. O pessoal me matava, me esfolava vivo. Aí eu tive que fazer ou o Clipper ou o COBOL, que eram as 2 linguagens que o pessoal usava para fazer a aplicação do tipo que um terminal desse precisa.
O clipe era muita coisa proprietária, dava para fazer também, mas tinha muitas outras restrições. O COBOL era mais padronizado, uma linguagem mais usual, e era antiga, então era muito mais bem documentado do que o clipe. Eu optei por fazer um compilador COBOL. Aí fiz esse compilador COBOL, na época se usava disquete, não tinha DVD, veio depois. Em 94 já tinha DVD, que eu peguei o Linux com o DVD, mas ainda usava muito disquete. E o meu compilador ficou dentro de disquete. E passou, o terminal parou de fabricar, o compilador estava lá guardado. Disquete, não sei se você sabe, mais de 5 anos começa a mofar. Você não lê, mas nem desmontando ele, lavando, limpando, detergente, não sei o que, eu fiz tudo isso. Dificuldade de ler terrível, porque aquilo é uma folhinha de plástico, um grude, cola que você faz com maisena e água, e pó de ferrugem. É isso, em resumo é isso. Aí bota um pouquinho de ácido bórico lá para as bactérias não comerem. A bactéria diz, eu como. É ruim, mas tem grude aqui, eu quero grude, eu quero a maisena. As bactérias vão em cima, comem. Aí o que acontece? Começa a deturpar a camada de magnéticos, que é o ferrugem que está em suspensão ali. Começa a perder os dados. Aí eu, com muita dificuldade, eu recuperei o meu próprio compilador, que era, ele não se chamava Time COBOL, era HT COBOL, o nome mais técnico, era ligado aos terminais, RendTerm, HT de RendTerm. Então, eu abri ele, copiei tudinho, botei na internet, igual a gente, está aqui. Esse COBOL, não tinha nem nome para ele, Time COBOL veio muito tempo depois, porque a gente mudou Open COBOL, era GNU COBOL, alguma coisa assim. Chama de GNU COBOL, pronto, tá bom para mim. Depois o Richard Stallman disse, GNU não pode usar esse nome. Aí eu digo, tudo bem, então fica COBOLzinho, Time COBOL, pronto. Aí depois de algum tempo mudou para Time COBOL. Mas eu coloquei na internet e digo, tá aqui, fonte de um compilador COBOL. Ele entra COBOL, sai Microsoft Assembler, que era o que eu usava na época. Aí Microsoft Assembler, aí Alan Cox disse, eu vou traduzir isso para o GASM, para ele sair GASM no lugar de Microsoft Assembler. Eu disse, tudo bem. Alan Cox, aí ele escreveu para mim, explica como funciona. Alan Cox, sabe quem é Alan Cox? Vocês sabem quem é Alan Cox? É o segundo cara do Linux. Depois de Linus Torvalds, ele é o subtenente, digamos assim, o subgeneral. Então ele é quem manda mais no Linux. Depois ele é pago pela Red Hat para ficar lá na Inglaterra, fazendo o que ele quiser, dormindo, tomando cachaça, o que ele quiser. Pronto. Ele contribui com o Linux, a segunda pessoa depois de Linux é ele. Bom, eu estou exagerando um pouco, ele agora está no Linux Institute, aquele, o mesmo lugar onde o Linus Torvalds está, né? Mas Alan Cox escreve para mim, aí diz, me explica como funciona isso aqui. Eu tinha dito no e-mail que jogava isso aí, ninguém me pergunta nada, eu não lembro, eu não tenho mais interesse nisso, eu estou abrindo para não jogar fora. Mas Alan Cox eu não podia dizer a ele que fosse para aquele canto. Não mandei ele para canto nenhum, digo, vou lhe explicar. Eu expliquei, aí comecei a me envolver e ele ficou perguntando, e entrou outros caras e começaram a perguntar também, todo mundo querendo portar o Time COBOL para o ambiente Linux, né? Aí depois de algum tempo, a gente tinha tudo rodando certinho e eu terminei trabalhando mais do que os outros, porque eu é quem sabia mais de compilador. Aí isso em 99, 2000, 2001, 2011, eu digo, eu paro mesmo. Aí foi quando houve o fork. O Keisuke Nishida, que entrou no grupo da gente, ajudou também alguma coisa, resolveu, ele queria fazer a tradução do negócio para C, não para GASM. E David Essex queria continuar com a Assembler porque ficava mais, a gente tinha mais controle sobre a otimização, não sei o que lá. Eu digo, eu não quero nada, eu quero que vocês decidam aí, façam o que vocês quiserem. Eu vou cair fora desse negócio, só me toma tempo. Não gera dinheiro, não gera nada.
Então, ele reescreveu e criou outro COBOL. Então ficaram 2 COBOLs livres aí no universo, né? Aqui uma das ferramentas que eu fiz para ajudar a depurar tanto o compilador como os programas. Aqui, ó. Está aqui a linha que ele está interpretando, o parser está lendo. Aqui está o que ele está, onde ele está pegando no IAC, no fonte do compilador, um dos fontes do compilador. IAC e Lex são fontes onde o compilador analisa o código para poder gerar alguma coisa. Aqui é o código gerado, a saída. Aqui o código original, a entrada. Saída, o código que ele está, as regras que ele está casando, e aqui o código do IAC, do parser. Certo? Bom, então aqui tem uma série de funções para dizer que estado está, não sei o que lá. Decnalidade que eu não quero discutir com vocês. Eu quero ver se dá tempo, depois de falar, um projeto meu mais atual, chama-se Tatu. Eu vou dar uma pausa de 5, 10 minutos. Quem não tiver interessado em ver nada sobre Tatu, pode ir embora, está dispensado, não vou ficar com raiva. Quem quiser ver mais alguma coisa, vai ser mais técnica a palestra, mais interessante talvez para alguns. Bom, aqui um outro projeto que eu andei fazendo, que é um jukebox, ou seja, uma radiola de ficha. Não sei se vocês viveram a época da radiola de ficha. Antigamente era um disco tocando, o disco caía num prato, disco de vinil mesmo, e o braço da radiola vinha lá, e era tudo mecânico. Você botava uma ficha, apertava um botão escolhendo qual era a música que você queria tocar, a radiola tocava a música, toda mecânica. Hoje em dia MP3 e AVI, ou qualquer outro formato de vídeo, MPG, certo? Que você coloca aqui. Os que tem vídeo, tem uma câmerazinha aqui do lado. Aqui tem vários álbuns, você vai virando as setas. A radiola não tem um teclado de PC. É um tecladão feito videogame, aqueles de bares, né? Videogame grandão. Então tem um manipulador, puxa para um lado para o outro, ele gira aí, mas são botões como se fosse teclado. Aqui estão as telas administrativas dela. Tela administrativa, aqui outra aparecendo estatística, aqui para configuração, tem outras telas aqui. Certo? Aqui a tela para troca de disco, aqui embaixo está um pedacinho dela. Para o cara instalar um disco. Então ele espeta um pendrive ou um disco externo, aí copia um disco para dentro da radiola, etc. E esse disco paga direitos autorais, mas não tem nada de ilegal aí. Certo? Os discos ficam todos criptografados, só toca naquela radiola. Se o cara tentar copiar, não toca em outro canto, já para proteção. Aqui tem eu vou pular isso aqui, é outra utilização de coisa. Então vou dar 5, como eu falei para vocês, 5 minutos só. Se der tempo, daqui a 5 minutos a gente continua. Eu vou falar sobre um projeto meu atual, que é software livre, vocês podem baixar e usar, reconfigurar e fazer alguma coisa. Ele não é uma pasta, ele é mais como se fosse um Rails, ou alguma coisa, um Django, alguma coisa para vocês fazerem aplicações web. Só que ele é TCL. Qual a vantagem dele? A vantagem é que você entrega a um cliente o seu software, junto com o Tatu, junto com tudinho, dentro de um arquivo só. E ele vai rodar aquele arquivo. E ainda tem outra vantagem. Esse arquivo roda no Linux, roda no Windows e já está rodando também no BlackBerry Pi. Eu não sei se você já ouviu falar do BlackBerry Pi. BlackBerry é um computadorzinho do tamanho de um cartão de crédito. Isso aqui custa $35 lá fora. Desse tamanho. Eu não trouxe ele porque não ia dar tempo de ligar. Desse tamanho, computador. Um pouco grosso, né? Não tão fininho assim, certo? Mas que custa $35. Você liga nele um teclado, pode ligar um tecladinho desse, ó. Esse aqui é um teclado legal para ligar no Raspberry, eu uso ele com Raspberry. Aí o que acontece? Você põe esse servidor num computador desse, você pode fazer, é impressionante o que dá para se fazer, com um custo baixo, um espaço pequeno, automatizar uma casa. Ele toca filmes com qualidade HD, 1280 por 1024. E, bom, depois a gente fala.
$35. Eu comprei aqui no Brasil, pagando os impostos tudo certinho, R$170. Pagando o roubo de todo mundo aí, que não paga. R$170, não é caro. Tá? Raspberry. Peraí. Deixa eu pôr. Eu tenho uma foto dele aqui. Ele é isso aqui, ó. Está em cima da minha mesa. Isso aqui é um expansor de USB. Ele tem 2 USB só. Aqui tem rede. Aqui ele está ligado no Wi-Fi com uma USB. Com esse socket. Dá para ver aqui que tem alguma coisa plugada aqui, espetada aqui. É bem pequeno, é feito do teclado aqui. Aqui ele está ligado no teclado convencional, mouse convencional, grande, certo? Mas pode ser ligado no teclado desse que gasta só um USB também, certo? Aqui ele sai o vídeo HDMI, certo? Aqui tem vídeo composto e áudio, 5 volts, 5 volts liga numa bateria ou num carregador de celular, ou numa bateria, como eu liguei para não ficar puxando o fio para cima da mesa. Essa bateria, eu estou com ela aqui, ó. Cadê a minha bateria? A bateria é essa. Daí vocês tiram uma ideia do tamanho dele. Essa bateria, que é essa aqui que eu estou na mão. Certo? Então, ele é muito pequeno, realmente. Ele é menor do que essa bateria, ó. Dá para ver que ele é menor do que essa bateria. Bom, gente, 5 minutos de pausa para vocês relaxarem um pouquinho. Aí a gente volta. Eu não vou chamar ninguém. Daqui a 5 minutos continuaremos. Diga. Não, porque ele roda Linux completo, com tudo. Roda tudo. E a memória dele? Aí você expande e você liga até um pendrive. Diga. Não, eu vou voltar, tenha calma. Eu botei só para mostrar o Raspberry, eu vou voltar tudinho e vou... Okay? Vou continuar. Se não tomarem minha sala, mais uma meia hora, uns 40 minutos, a gente vai discutir sobre o Tatu. Aqui não é o Tatu, na verdade vocês estão vendo um Google Chrome, que é um browser, né? Aberto numa página, localhost de alguma porta aqui. Tá? Ele é todo configurável. O que é o Tatu? Se der tempo, depois a gente roda ali, para vocês brincarem com ele. O Tatu é um conjunto de programas, bibliotecas, dentro de um arquivo só, chamado um StarKit. Isso ainda pode ser extrapolado e colocado num arquivo diferente chamado StarPack. Só que o StarPack, ele já vem com tudo para você rodar no seu sistema operacional. Então instala onde você quiser. Não precisa copiar para diretório nenhum, pode instalar, pode rodar no diretório onde ele estiver, até no pendrive direto. Não precisa instalar. Então o deployment dele é excelente, você não precisa copiar, instalar nada, não tem essa tarefa de instalação, muito prático. Outra coisa, ele como StarKit, ele pode ser read-write, ou seja, ele pode ser modificado. Então, por exemplo, uma coisa muito chata, você diz, ó, está aqui no meu programa, você configura, depois para botar na outra máquina tem que configurar de novo. Ele pode escrever a configuração dentro dele próprio. Ou seja, depois você configura tudinho e diz, ó, agora copia para lá. Essa versão aqui, que está aqui, ele tem um File Manager, como está escrito aqui. Você clicando nesse link, isso aqui é uma página HTML, CSS, né? Aqui tem acesso a um banco de dados. Você diz aqui qual é o nome do banco de dados. Uma query SQL, não dá para ler aí. Aí aqui uma query já pré-definida, select, não sei o quê. Tá? Então aqui você bota alguma query, bate enter, ele retorna aqui, imprime aqui o resultado da query. Acessa um banco de dados. Por quê? Porque ele está com a SQLite embutido lá dentro do TCL. Aliás, o SQLite foi feito para o TCL, depois foi portado para outros lugares e muita gente passou a usar. O Richard Lee. Oi. O que eu fiz aqui? Mouse. Sem querer.
se eu bater no mouse, esse mouse aqui, a minha tela, eu navego puxando o mouse para a borda da tela, certo? Eu gosto assim, que eu abro muitos desktops e boto um programa em cada desktop. Só que com esse mouse aqui, quando você balança, ele já... Então, onde é que eu estava? Então, aqui tem exemplos de programas. Essa tela aqui que eu fiz foi para... Essa tela aqui tem vários links para rotas dele. Eu depois vou explicar rapidamente como é uma rota dessa. É mais ou menos como a rota do Sinatra. Quem programa em Ruby sabe o que é isso. Não é? Quem não programa, eu explico. Não tem nada. Você clicando naquele file manager, vai cair numa outra tela e parece um file manager, parece um Explorer da vida, um negócio desse aí, né? Você vai ver os arquivos diretórios. O Tatu VFS é o diretório do kit. Ou seja, o kit funciona como se dentro dele fosse um lugar de diretório. Que é read e write, ou seja, aqui, você clicando num botãozinho que tem para edição, ele abre um editor de arquivo e permite você editar os arquivos que estão no próprio Tatu. Claro, se você editar o próprio código TCL dele e fizer besteira, ele vai parar de rodar. A responsabilidade é sua, então vá com cuidado. Mas se você editar um HTML, tem um editor visual de HTML e coisa embutido nele, nessa versão aqui, porque o Tatu tem várias versões, ele é meio... devia ser chamado de como é aquele bicho que muda, de camaleão, porque ele sai mudando de... Você pode transformar ele em outras coisas, né? Então, na verdade, você me diz, aqui tem um logger que também está embutido nele, eu gosto de deixar esse logger sempre. Então, por exemplo, aqui, ó, eu dei o comando, escrevi aqui o comando infovars tatu 4 pontos asterisco. Tatu é o namespace dele. Asterisco, eu quero todas as variáveis que tem. Aí ele está me mostrando aqui as rotas, aí logline, não sei o que lá, opções aqui. Aí eu digo set tatu routes, eu quero ver o conteúdo das rotas. Aí ele está me mostrando aqui como é cada rota. Infovars, ele está mostrando as variáveis globais. Aqui as variáveis só do namespace. Certo? Aqui as variáveis globais. Aí, por exemplo, TCL Platform vai estar lá escrito Unix, ou Windows, ou ARM, ou, entendeu? Android, alguma coisa desse tipo. Aqui é uma espécie de log. Quem já operou um servidor web tem um log, você controla. Eu quero ver todos os headers ou não quero que cacheie nada, que armazene nada. Certo? Essa versão antiga tem muito mais botões aqui atualmente. Mas tudo bem, dá para dar uma ideia. Aqui tem ele com uma série de programas, é uma outra versão do Tatu, um bootstrap da Twitter. A Twitter tem um programa, não sei se vocês conhecem, que ela distribui, é grátis, é software livre para todo mundo, que fica muito bonito as páginas responsivas, ou seja, responsiva significa funciona aqui no celular, ou nesse maior, ou nesse menor, ou no desktop, ou no laptop, ou na tablet, sem você mexer em nada. Aliás, você não programa pensando em nada disso. Você programa, eu vou desenvolver algo para meu desktop, e passa a funcionar no celular ele tira as colunas, essas 3 colunas viram uma, e por aí vai, certo? Esse header aqui some e aparece um botãozinho com 3 para você navegar, que popa o header ou não, ele decide automaticamente o que fazer. Então você programa sem saber que está programando para todos esses ambientes diferentes. Essa programação responsiva é bom, o nosso programador web aí deve conhecer bem isso, né? Então, está o Tatu mais Bootstrap, mais um monte de outros programas. Não tem Bootstrap, porque está tudo usando Bootstrap aqui. Mas aqui, clicando nesse botão ou nesse outro, vai abrir um monte de alternativas. Então, por exemplo, eu coloquei aí todos aqueles to-do MVC, modelo view controller do Adi Osmani, que ele botou uma coleção de... Apareceu um monte de diferentes métodos de você fazer um MVC com JavaScript. Nem tudo chama MVC, mas nem tudo é MVC, rigorosamente falando. MV,
MW e por aí vai. Então tem vários M, tem uns que é só modelo, entendeu? É só o M do MVC. Então tem um monte de frameworks aqui já embutidos e tem outras bibliotecas aqui dentro, tem umas 20 a mais, aqui tem mais uma porção. Então tem um monte de coisa embutida nesse tatu, ele é grande. Isso aqui é uma fonte de caractere que eu botei para experimentar aqui com sombreamento via CSS3. Aqui é uma letra, um caractere dessa fonte, que é chamada, como é, meu Deus, esqueci agora do nome dessa fonte, mas eu tenho essa fonte aí. Tem mais de uma. Aqui, vamos ver as entranhas do tatu, para vocês entenderem. Muita gente aqui não sabe TCL, eu sei disso. Eu não vou ensinar TCL para vocês em 5 minutos, não dá. Certo? É uma linguagem nova, diferente. Mas vocês vão ver como é relativamente simples de entender como funciona um plugin do tatu. Eu estou adicionando funcionalidade. Eu vou começar pela segunda página. A coisa mais importante aí não está aparecendo, que é aqui embaixo. Você começa definindo as suas rotas, dizendo, ó, se eu chegar lá no browser e botar /users, ele vai entrar, vai rodar esse processamento aqui, essa procedure aqui. Se eu entrar lá no browser, users, mais um ID, eu não estou dizendo que é ID, pode ser qualquer coisa, mais um ID, ele vai entrar também no mesmo procedimento e vai setar uma variável chamada ID com um valor que eu entrar aqui. Ou seja, aproveitei essa rota para duas coisas diferentes. Então, voltando aqui, eu vou voltar aqui porque eu quero ir para outra página. Aí tá bom. Então, vejam bem. Aqui é o nome da rotina. Isso aqui é a rotina. Toda rotina que trata uma rota tem duas coisas. Uma conexão, que ele diz com quem eu estou falando. Por que isso? Porque eu posso ter 200 conexões ocorrendo ao mesmo tempo, cada uma com suas variáveis separadas. Certo? Ele é HTTP 1.1, inclusive a conexão não precisa ser fechada. Você pode, na mesma conexão, executar vários comandos. Então, o Tatu é um servidor completo. Usar Ajax, né? Diferentemente de PHP, ele responde ao Ajax com os verbos certos do HTML. Não precisa botar uma variável método, nada desse tipo. Ele tem como ver o comando de requisição que foi feito, o método. Isso aqui poderia ser chamado de método. Eu não botei método para não confundir com outras coisas de métodos aí. Então, vejam bem, aqui o que eu estou fazendo. Vou explicar rapidamente aqui. Eu estou dizendo ID, eu não vi nenhum ID ainda. Não é porque se não tiver ID nenhum, eu não vou deixar o ID em branco para não dar erro aqui, ID não existe. Somente por isso. Aqui adiante eu vou dizer, se existe um parâmetro, nos parâmetros, vem uma lista de parâmetros e seus valores, uma lista dupla. Na linguagem do TCL, isso chama-se dicionário. Você vê um dicionário de nome de variável, valor, nome da outra variável, valor. Como só tem um parâmetro, vai vir o ID, o nome dele é ID, o valor do ID, certo? Então, se existem parâmetros, existe nos parâmetros, existe ID, então eu guardo na variável ID, local, certo? E aqui eu não tenho ID, ó, eu tenho parâmetros, eu tenho uma lista, um dicionário de parâmetros. E a conexão é um método, é um negócio mais complexo que responde a vários métodos. Então, por exemplo, aqui tem a conexão, qual o comando que foi usado com essa conexão? Get, post, put ou não sei o quê. Alguém não sabe nada de HTTP aqui? Quem não souber nada, isso são comandos do HTTP. É o servidor, o browser, no caso, que é o cliente, falando com o servidor. O servidor, em vez de ser Apache, no Apache você dá, o comando mais comum é um GET. Quando você entra ali, http://google.com, enter, você está dando um GET, certo? É o comando mais comum. Mas às vezes você quer dar um post, ó, eu quero armazenar, enviar, ao contrário. Ou eu quero dar um put, que é um enviar um pouco diferente, ou um delete, ou um head, ou tem outros comandos.
Certo? No caso, a gente vai se concentrar em 4, que é a programação RESTful, quer dizer, eu quero programar com 4 comandos que mapeia em 4 operações básicas de banco de dados, que é como a gente faz os programas, a maioria dos programas. Então, vamos lá mapear isso aqui. Então, vejam bem. Aqui, eu estou fazendo essencialmente, não precisa vocês entenderem isso aqui, tem um banco de dados que eu vou, quando eu abrir ele, vou guardar aqui. Então, se ele não tem nada guardado ainda, então, aqui eu estou dizendo, ó, o meu banco de dados está no topo, no mesmo lugar onde está o kit. E, juntando esse diretório com o nome do banco de dados, que é UserDB, isso é o arquivo do banco de dados SQLite, certo? Juntando isso aqui, eu vou usar o SQLite para abrir e guardar nesse comando aqui. Ou seja, veja que esse comando é o mesmo daqui. Eu estou vendo, o comando está vazio, tá, então eu não fiz isso ainda. É a primeira vez que eu estou fazendo. Depois que ele não vai estar mais vazio, eu nunca mais vou fazer isso. Isso é o quê? Para abrir e criar o banco de dados se estiver vazio. Para criar o banco de dados, aí eu também reforço aqui. Que ele pode estar criado, mas não está aberto. Porque eu parei o tatu, rodei de novo. Aí ele está criado lá, está lá no diretório. Eu não quero que crie de novo, não quero que apague o que estava lá. Eu quero que mantenha o que estava lá. Então, a minha transação SQL começa a transação, cria a tabela, se não existe a tabela do usuário dentro desse banco de dados, certo? E vai ter 2 variáveis só. Depois você bota aí outras coisas, telefone, endereço, cidade, condição de crédito, o que você quiser aí. Mas tem só o nome do cara e um ID, que é um número inteiro. Então, com isso aqui, omite para gravar, certo? Com isso daqui, eu digo, execute esse SQL nesse banco de dados e acabou-se. Enfim, está feito. Está feito, está garantido que está completo, certo? Então, isso é feito uma vez só. Aqui eu vou ler os parâmetros, vou ver se tem ID, porque se lembra que eu tenho 2 rotas, uma com ID e outra sem ID. Certo? Então, aqui, eu não vou mostrar o JavaScript do outro lado. Vocês já viram isso escrito em PHP, em Django, com Python, com Ruby, com outras coisas básicas, vocês imaginam do outro lado como é. Mas aqui está completo para a gente fazer tratar essas 2 rotas. Aqui tem o método, eu vou retornar tudo JSON para ficar mais fácil, então o meu JSON inicial é vazio, um objeto vazio. Esse D aqui é um dicionário que eu estou usando aqui, ó. Eu estou pegando o JSON, transformando em dicionário. Os nomes, todos os dados que o cliente me mandou. Certo? Peguei o índice 0, isso aqui é o primeiro elemento dessa lista, que é complicado, mas em resumo, isso aqui, quietos para não dar erro, se o cara não mandou nada, vai ficar em D todas as variáveis da query HTML. Ou seja, o que é a query HTML? Você botou depois da interrogação. Você dá um search no Google. Google.com, interrogação. Search igual a não sei o quê. Lang, linguagem, 2 pontos. É igual, em inglês, é N. Ou PT, BR. Aí, e outras coisas mais. Encoding, UTF-8, seja o que você colocar lá. Cada variável daquela e o valor, todas essas variáveis e valores formam a query HTML, HTTP que você está pedindo, certo? Então essa query veio aqui toda de uma vez. Então, aqui pelo método, aí vamos ver logo o get, que já está aqui, depois a gente vê os outros. Se o ID, se tiver um ID, ou seja, não é -1, se tiver um ID, eu vou montar outro JSON aqui, que é o resultado. Aí, JSON 0, vou dar a minha query SQL para ler o banco de dados, certo? E vai voltar um só, porque aparentemente o ID é para ser único, né? Eu poderia até forçar isso na criação. Eu não estou forçando porque eu não queria complicar aí, certo? Isso aqui não está bem feito, não está uma joia de projeto. Mas aqui só pode ter um ID, hipoteticamente. Então, escolha o nome e o ID dos usuários, onde o ID é o ID que o cara pediu.
Então vai voltar num só. Isso funciona, eu testei. Posso testar para quem quiser aqui, fazendo as queries manualmente até. Não, eu posso. Não, porque isso tudo é local. Injeção de SQL tem que ter uma linha ligando para outro lugar. Você pode, inclusive, fazer o seguinte, veja bem, se você quiser proteger alguma rota aqui, você chega aqui na conexão, qual o IP que está ligando para você. Se for 127 e asterisco, é localhost. Se for fora, não. Mas mesmo assim, aqui não teria injeção, porque você que está fazendo a query. Essa query não veio de fora. Só veio de fora o ID. Certo? Mesmo que eu ponha isso numa máquina e isso esteja rodando em outra máquina, que poderia rodar, eu não estou forçando nada aqui, eu poderia forçar e dizer, olha, essa rota essa só roda se for requisitada localmente. Essas outras podem rodar de qualquer lugar. Na conexão você tem todas as informações sobre a conexão, certo? De onde veio, como veio, se a conexão é nova, se não é. Tem uma série de outros métodos, né? Aqui eu coloquei tudo porque a ideia não é essa. Então aqui eu estou dando um select, procurando por esse ID, ele vai voltar aqui na variável ver aqui todo o resultado desse select, são duas coisas só, o nome e ID. Aí eu vou ver asterisco é essa lista de variáveis que tem, ou seja, é nome e ID. Aí eu vou dizer para cada índice dessa lista, o IX é nome, o IX é ID, eu vou apendar, aí vou transformar em string esse V de IX, ou seja, o valor da variável, vou transformar e apendar lá. Isso aqui vai escrever o JSON, nome, 2 pontos, tal, ID, 2 pontos, tal, certo? Vai criar, não, o JSON mesmo da resposta. Se vier um post, aí eu vou ler aqui ao contrário, eu vou querer qual é o nome, qual é o ID e vou inserir. Isso aqui é outra coisa SQL. Isso aqui eu estou fazendo, o RESTful sou eu que estou fazendo do outro lado. Claro, a gente poderia fazer um negócio mais genérico, não botar nenhum SQL fixo aqui, certo? E um negócio que funcionasse para todos os bancos de dados. Posso. Não estou fazendo isso, estou querendo ser didático e ensinar aqui o mínimo possível, para vocês verem que é relativamente simples programar o Tatu, mesmo sendo TCL. Certo? Mesmo sendo uma linguagem, não é muito diferente das outras linguagens que você conhece. Garanto a você que é mais legível do que o Perl. Né? Então, post, delete, put é a mesma coisa. Se não for nada disso, devolve um erro dizendo, não conheço esse método. Que eu não sei o que é. Pode vir um head, pode vir outras coisas aí, que eu não estou tratando. Né? Então, eu devolvo um código aí apropriado para isso. Se não, aí eu vou dizer quais são meus headers. O resultado é JSON, o TF8, certo? Sem cache, porque se o cara pedir de novo, eu quero fazer isso de novo, certo? Vou mandar o header, um resultado OK, 200 dizendo que deu tudo certo, e vou jogar o meu JSON pela linha, certo? Que pode estar vazio, se for aqui, ó, está vazio, eu não mexi no JSON. Ou pode ser o resultado do get, naquele primeiro caso. Bom, então aí vocês tiveram um jeitinho. Aqui, eu botei outro kit aqui, eu não botei, mas é usando o Tatu também. Esse RSS Reader, que eu vou mostrar um pouquinho, uma foto dele aí, é um kit também do Tatu, mas com um leitor de RSS, que eu estou mexendo nele, é para meu uso, não fiz isso para... Mas está disponível uma versão aí, e eu vou atualizar ela sempre que possível, no GitHub, que é o RSS Reader. Eu vou explicar para vocês por que eu fiz ele. Eu sou um usuário ardente do Google Reader. Não sei se vocês já ouviram falar e já leram. É o quê? Eu tenho, sei lá, uns 2 a 3 mil sites que eu monitoro. Eu olho, se tiver alguma notícia aí, eu quero saber. Mas é muito site para você monitorar. Pessoalmente, eu teria que passar o dia todinho lendo 2.000 sites para me colocar o par do que está acontecendo nisso aí. Aí o que é que eu uso? Eu uso um leitor de RSS, que é o Google Reader,
que me diz as coisas mais importantes. As notícias mais importantes, coloca em ordem, atualização mais rápida, etc, etc. Com isso eu consigo ver muitos sites em 5 minutos, certo? Aí eu uso um programa para monitorar, que é o Google Reader. O Google Reader vai sair do ar, o Google já disse, eu não estou ganhando dinheiro com isso, eu não quero mais fazer isso, tudo bem. Aí eu fiz o meu Reader, que roda local. Hã? Ela disponibilizou o Godot no Google Reader. É, mas eu não quero esperar, eu já estou com o meu funcionando e eu já consigo fazer as coisas com ele. Bom, eu vou pular, isso aqui é aplicações que eu fiz. Isso é para iOS, esse é para iOS, isso aqui é para a Universidade Federal. Mas eu vou pular, depois se vocês quiserem eu volto. Aqui outras coisas. O programa de desenvolvimento da Apple, que é X, Core, X. Ali é o Xcode 4, exatamente. Eu fiz para rodar as mesmas coisas que rodam nesse no Android, roda também aqui, que é um negócio da universidade. Eu vou explicar rapidamente, já que você puxou o assunto. Aqui ele mostra notícia e fica mudando as notícias via RSS. Mesma coisa do Google Reader, só que mostra com a fotinha aqui de lado, certo? Aqui ele mostra o itinerário dos ônibus. Aí ele diz, ó, Caxangá, cidade universitária. Só que tem a ver com a universidade. E outras coisas mais. Tem a história da universidade aqui. Tem aqui a configuração. Não, aqui é a configuração. Aqui não me lembro mais o que é. Aqui para você, telefone de emergência. E tem um monte de coisa. Rádio e TV universitária. Certo? E controle acadêmico para os alunos. Tudo mais. Aqui é a mesma coisa, uma versão mais antiga dele, rodando no iPhone. Aí, no caso, o simulado do iPhone no Xcode, né? no Apple, que está simulado no VirtualBox. Isso, eu não tenho Apple, eu não uso Apple. Eu não uso aqueles computadores caríssimos de 5 mil reais. Eu uso um PC, certo? Eu tenho um desktop bom, tenho um notebook bom, tenho outros computadores em casa, mas todos são PCs, eu não tenho nenhum que rode o iOS, certo? Nem nada da Apple. Mas eu tenho o VirtualBox, comprei um CD oficial da Apple, senão você não roda, instalei no meu VirtualBox e uso. Isso aqui é uma tela do VirtualBox. Vocês olharem aqui, ó, tem aqui máquina, vídeo, não sei o que, isso aqui é coisa, isso aqui em cima é do VirtualBox, aqui embaixo, aqui dentro é do iOS. Então vamos lá. Aqui tem mais outros programas que eu faço, eu tuito muito. Eu tuito assim, a cada meia hora sai um tweet meu. Agora está saindo, no tempo que eu estou aqui, está saindo automaticamente. Agora você, Rildo prepara cada tweet desse, não. Rildo tem ferramentas para ficar tweetando por ele. Então, eu quando estou lendo minhas notícias, eu já vou dizendo, isso aqui é interessante, twitta isso aqui. Pô, aí entra no meu scheduler lá, no meu calendário para eu twittar. Aqui está o calendário. Eu estou vendo num browser de celular. Mas é a mesma coisa, roda num browser grande também. Certo? Isso aqui, meu tweet agenda, meu programa, que permite eu editar, eu edito os tweets, certo? Modifico, deleto. Não, isso aqui eu vi, mas achei que era bom, mas não é não. Aqui eu mudo as datas, clicando num, clicando no outro, eu boto um para cima, para baixo, certo? E o que está em cima é o que vai twittar primeiro. E vai a cada meia hora ou a cada 20 minutos eu programo aí quanto tempo eu quero que saia um tweet desse. Na verdade, ele agenda os meus tweets. Aí eu fico lá com 200 tweets lá, pré-programado, daqui a 2 dias, 3 dias eu estou tweetando, mesmo que eu morra, vocês vão ver meus tweets aí enchendo o saco. Certo? Então, aqui é meu leitor. Ele teve várias versões. Aqui tem ele rodando no celular, ó, essa janelinha aqui, ele não Opera no celular pequeno. É porque você diz, por que Opera? Porque fica ruim de capturar direto no celular, eu tenho que mandar para o desktop, não sei o que lá, eu rodo o simulador no PC, mas roda igualzinho. Se você rodar, vai ver que é exatamente igual. Certo? Até o tamanho dos fontes, tudo. Aqui no celular, aqui ele com 2 colunas. Aqui ele com uma coluna só já é uma versão diferente.
Aqui eu escolho qual o assunto. Porque como eu tenho muitos assuntos, se eu botar todos os feeds RSS do negócio, sai misturado muita coisa. Aí eu escolho por assunto aqui, mostro só por assunto. É um negócio simples, eu não quero. É muito mais simples do que o Google Reader, mas é mais rápido também. E outra, não tem os computadores que a Google tem. Então, isso eu estou pegando em cada site desses os feeds para poder montar isso, entendeu? Então, estou usando minha máquina, minha banda da internet. Bom, gente, agora, se vocês quiserem ver alguma coisa rodando, não dá para subir mais. Aqui tem o meu ID, não dá mais para subir porque a tela não cabe. Tem o meu ID aqui embaixo, R Pragana. Se vocês quiserem no Twitter, é Rio do Pragana, R emendado com sobrenome. Certo? Aqui é meu site na internet normal, isso roda lá em casa numa máquina descabeçada, que fica sentada lá, ligada 24 horas por dia, no break e tudo. Só se faltar mais de 1 hora de energia, ele sai do ar. Certo? Ou se a GFT me ligar, eu não posso fazer nada. Mas se não acontecer isso, ele está lá no ar. Certo? Então ele fica lá no ar. Geralmente está no ar. É lento, é um negócio que é um site pessoal. E um PC desse de R$500, não é nada sofisticado, mas que dá para atender muita gente. Certo? Eu tenho 2, 3 mil visitas por dia. Não é hits, não é visitas. Mais 100 visitas. Hit é. Eu conto pelo log do Apache, está rodando Apache lá, quantas pessoas foram buscar. Mas quando abre a página, tem um monte de figura e ali conta como um monte de acesso. Eu não filtro nada disso, não olho nada disso, é só para ter uma ideia. Bom, se vocês quiserem ver o tatu rodando, então vamos pôr ele aqui. Poderia acender a luz, né? Poderia acender a luz agora. Não precisava de tanta luz. Eu vou colocar aquela versão. Pela versão Bootstrap. Ó, tá aqui. Eu posso rodar ele com uma GUIzinha, com uma console que é um TKCOM, um console TCL, para eu monitorar coisas aqui, certo? Só que eu vou abrir o browser, na verdade, vou abrir o Firefox. Vocês já viram o screenshot do Google Chrome, né? Vamos ver no Firefox. Isso aqui só é interessante mesmo se vocês sentarem e começarem a mexer, certo? Aqui eu botei um editorzinho mais simples. Deixa eu colocar aqui na página. A página dele, o default aqui, é localhost 8000. É a porta 8000. Mas ele pode rodar na porta 80, a 8040. Esse aqui está com 80, claro. Ele pode rodar também na porta 80. Ele está detectando o browser pequeno, ó, que está reduzido. Aí ele botou o menu aqui de lado. Mas esse menu eu não estou usando, não. Na verdade, eu estou usando só os botões aqui. Certo? Aqui tem um editorzinho. Se vocês quiserem editar, o File Manager aqui, bem jué. Aqui tem os plugins, ó. Toda a funcionalidade está nos plugins. Aquele programa que eu mostrei para vocês na transparência é exatamente esse aqui. Certo? Aquele programa é aquele ali. Aqui está o logger. Deixa eu crescer aqui a tela. O logger é o que... Deixa eu abrir aqui o logger. Localhost 8040.
seus planos, 80, 40, barra log. Aqui o logger, ó, inclusive os erros, ó, tem erro aqui. Então, está funcionando, não? Está tirado alguma coisa aqui no meio, mas tudo bem. Daqui são isso aqui, são da mesma forma. E cada plugin tem rota. No caso, o logger, a rota dele principal, ele não abriu legal aqui. Não abriu legal aqui. Aqui tem outro, file tree, é para mostrar aquela árvore. Para mostrar aquela árvore. Não dá, porque eu já entendi, é porque não está cabendo no browser, o tamanho. A tela está muito pequena. Deixa eu crescer um pouquinho. A tela está pequena. Aqui cabe. Está vendo? Aqui são os plugins. Aqui é a parte visual mesmo que você vai ver no browser. Tem um monte de programas. Por exemplo, a página principal está aqui. A página principal está aqui. Dá para crescer um pouquinho? Dá para crescer muito, não, senão não. Certa página é HTML, CSS. Eu já botei coisa aí, tem coisa aí completamente desnecessária. Isso não tem sentido vocês verem. Eu teria que preparar slides, mostrar um negócio mais mastigado. Porque ver assim não tem muita coisa interessante. Aqui tem exemplo de coisa que eu já coloquei e tem os botões. Cada botão desses aqui, deixa eu voltar aqui. Voltei. Como eu modifiquei alguma coisa, ele pergunta se você quer salvar. Então, aqui tem um monte de programas, tem até um player de vídeo. Nada disso aí é meu, a maioria não é, eu não tenho nem coloquei nada. Aqui tem os to-dos, por exemplo, Dermes, aí tem um to-do, estudar Dermes JS, por exemplo, aí é uma coisa para fazer. To-do é isso aí, né? Estudar o tabu. Certo? Depois que você terminou, aí você clica aqui, ou deleta de uma vez, ou marca que já estudou, certo? Se você sair e voltar, ele marcou. Certo? Se você sair e voltar, aí ele marcou. Aqui tem um to-do feito com outras plataformas, por exemplo, com o Spine, é outra. Aí o to-do aqui está vazio, logicamente, né? Porque eu não coloquei nada, mas aqui já tem alguma coisa. Estudar Dermes, ver que ele mudou a cor. Eu posso limpar tudo que eu já completei. Aí ele limpa só os que... Os to-dos são todos iguais. Se eu rodar, muda só a implementação, que cada um está usando uma plataforma diferente, um framework diferente. Mas é interessante para se estudar isso. E outra, que eu posso editar isso dinamicamente. Está tudo rodando, abro outra. Isso aqui eu posso abrir outras páginas web e na outra eu estou com o editor. Aí editei, salvei, venho na página de cá e testo no mesmo browser. Não preciso. Então é muito prático o desenvolvimento, é muito rápido. Não dá para eu fazer aqui para vocês que a visibilidade não é a mesma coisa, teria que ter uma tela melhor, um negócio, um ambiente melhor, um mouse deve ser, certo? Mas dá para vocês terem uma ideia. Sugiro que façam o seguinte, baixem um tatu desses, tem várias versões lá. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, querem levar a sério mesmo, peçam que eu entregue para vocês uma versão melhor, certo? Com mais coisas. Você diz, me dá esse aí, esse tatu, o Bootstrap, que tem um monte de exemplos de coisas já embutidas lá dentro, tudo rodando. É maiorzinho ele, tem uns 30 megas, mas não é nada tão grande assim que não dê. Você roda ele do jeito que ele está, o kit, não precisa de nada, só precisa de um programa chamado StartKit, que é um TCL
com as bibliotecas embutidas num executável só. Então tem o TCL-Kit.exe para o Windows ou o TCL-Kit para Linux, ou se você quiser usar no ARM, no Raspberry, aí você tem que pedir para mim. Eu tenho, está disponibilizado na minha página, o TCL-Kit, 2 versões dele. Uma com GUI TK, quer dizer que abre botãozinho e essas coisas em TK, não HTML, você não precisa de TK para rodar isso aí. Ou a versão só com TCL Shell, que é só TCL normal. TCL Shell é suficiente para rodar o Tatu e abrir GUI no browser, não botão. Porque o TCL você pode criar botão como eu criei aqui, ó. Isso aqui não é no browser, isso aqui, esse TKCom, isso aqui é TK. TCL, normalmente o pessoal diz, é TCL e TK. TCL e TK são 2 coisas distintas. TCL é a linguagem, TK é um toolkit, que serve para fazer botão e essas coisas. Geralmente se usa junto. Eu estou usando aqui os 2 porque eu tenho os 2, mas não preciso usar. O Tatu não precisa disso aqui, ele roda sem isso aqui. Não aparece essa imagem, nem aparece esse botão para abrir console, para restartar o servidor, nada disso. Mas tudo isso você pode fazer pelo browser. Certo? Roda o Tatu fica em background, você não vê ele. O Apache, você não vê o Apache rodando. O NG Linux, você não vê ele rodando. Você roda, ele fica rodando lá em background. Mas você controla ele por alguma interface, né? Então você pode controlar o Tatu pelo browser. Ele tem lá o log e tudo isso. Saber só a porta que ele está abrindo. E você controla. Ele estava dentro do computadorzinho do Raspberry. Sim. Ele estava rodando o MC ali em cima do quê? O MC No Raspberry, tudo no Sim, Raspberry. mas em cima de qual Linux? Ali eu estou com... Deixa eu ver. Epa, vamos ver como é que eu vou mudar de slide. Eu não estou no slide. Porque Aqui, ele estava com o Midnight com o comando era aberto lá. aqui, está aqui, está aqui. Ele estava... Eu gosto muito do Midnight Commander pelo seguinte, que às vezes eu estou remotamente, aí estou seguro e shell rodando na outra máquina do outro lugar. O único que dá para você fazer tudo é o Midnight, é o MC. Qualquer outra coisa, seja gráfico, não sei o que, você não consegue fazer as mesmas coisas. Então vamos voltar aqui, mostrar o Raspberry novamente. Ó, isso aqui ele está rodando o Raspbian. É um Debian para o Raspberry. Mas eu tenho o Slack MBC, XMBC. Roda o Slack com ele também. O Debian mesmo puro nele não, né? Não, porque ele é outro processador. Ele é um ARM, ele não é um x86. Mas tem quase tudo. Por exemplo, o MPlayer, se você compilar o MPlayer, foi a primeira besteira que eu fiz. Fui compilar o MPlayer, botar para tocar vídeo aí, o vídeo fica... Segundo quadro, terceiro quadro. Fica pulando e bem devagarinho. Você diz, poxa, não dá, porque é um ARM. Não é que ele não tenha velocidade, tem. Se você tocar com o XMBC, você toca um vídeo em alta definição, com 1280 na velocidade normal do vídeo. Entendeu? Precisa do player escrito para ele. Utilizando, porque ele não tem. O que faz o X86 tocar rápido não é o processador. É aquelas MMX, aquelas SSE, aquelas extensões que tem embutido no processador para otimizar a decodificação de vídeo, ou seja, para manipular matrizes com uma velocidade rápida. Certo? O ARM é outra arquitetura, então muda. Tudo isso aí é outra coisa, não é mais. E outra, ele é um core só. Ele é um processador de 1,5 MHz, um core. O outro está com não sei quantos cores que pode ser otimizado para usar, entendeu? O MPlayer foi feito pensando no X86, não no ARM. Compila. E outra, ele é desse tamanho. Se você for olhar o processador, esse quadradinho aqui, ó. Isso aqui está em tamanho aumentado, não está em tamanho normal. Se vocês compararem com
A minha bateria aqui, vocês vão ver que isso está bem maior do que a minha bateria. Isso aí também está maior, ele está maior. Porque eu tirei uma foto, dei um zoom aí para se ver razoavelmente. Então ele é muito pequeno. Vê o tamanho de um soquete de rede, ó. Soquete USB. Aqui tem dois USB, um em cima do outro. Isso se compra no Brasil. Se compra na Element 14, Newark. Farnell Newark. Procure, dê um Google, Farnell Newark, você encontra. Custa $35 lá fora, né? Aqui custa R$170. Mas aqui o cara compra no Brasil? Compra no Brasil R$170. Em uma semana você está com ele nas suas mãos. O meu menino ficou maluco, não esse aí, o mais velho. Ele, vou dar uma Smart TV para mim. Ele tem uma Smart TV, mas as Smart TV de hoje são muito menos smart do que dá para fazer com um negócio desse. Né? Porque você bota um negócio desse com um teclado desse e vai para a cama, você vai com um computador na mão. Internet, tudo que você quiser. Ele já vem com algum sistema dele próprio? Não, porque tudo é grátis na internet. Ele é muito interessante. Um negócio que dá para fazer muitos projetos com ele, muita coisa. E foi a primeira coisa que eu fiz. Eu digo, eu quero estar rodando aqui, que aí eu boto tudo que eu quiser fazer. Aí eu portei o TCL Kit para ele, né? Ele não tinha TCL Kit para ele. Mas agora tem. Está lá na minha página, pragana.net. Se vocês forem lá, ou então no GitHub. GitHub R Pragana. Meu nome oficial é R Pragana, pegado, né? Um nome só. Vocês procurarem no GitHub, vocês vão encontrar outros projetos meus lá, que estão lá. Vocês podem baixar o TCL Kit para já compilado. Se quiser compilar, também não é difícil. Gasta um tempinho e dá algum trabalho, porque tem uns detalhes para ajustar. Uma BBS, na época antes, um pouco antes da eu sei. internet, uma BBS, mas era mais voltada para crítica. Eu sei. Se usava Quando começou a NetPE e depois entrou a Elógica. Perguntas? Bom, quem quiser pode visitar meu site, é bem-vindo. Ou meu nome que não aparece aqui é R Pragana, como eu disse. Eu não sabia que ia cortar um pedaço. Pessoal, posso talvez? Pode. Quem está com a camisa, qualquer camisa de Ubuntu, no final do evento agora a gente vai fazer uma foto lá do domingo, que é aquela foto de fechamento mesmo, todo mundo junto. Então participe, vai ser legal, que aí vai estar todo mundo espalhando na web. No caso, você, eu, ele, entendeu? E quem ainda não pegou, lá embaixo tem camisa ainda para vender. E daqui a pouco eu vou sortear aqui quem vai ganhar um kitzinho ali, que pode ganhar a camisa, pode ganhar um bocado de coisa, quem participou das brincadeiras da gente. Júlio não, Júlio está lá. Júlio é meu menino. Obrigado. Na verdade é Júlio. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta da palestra? Agora é só. Eu acho que tem muitas perguntas, né? O problema é pode não dar tempo de responder tudo. Mas vocês podem perguntar, se vocês quiserem. Vamos Tirar a dúvida mais quando baixar o tatu. Baixem. Eu acho que vocês vão gostar. Certo? E podem escrever e-mail para mim sem problema nenhum. Eu posso demorar um pouco para responder às vezes, mas em geral eu tento ser breve. Qual o seu e-mail? Aqui tem, mas é Rildo, isso aí. Pragana.net. Na página do Twitter, Não, o Twitter tem um Twitterzinho lá. O Facebook não, porque o Facebook é mais para gente mais em casa. Né? Mas desocupado. Quê? De vez em quando eu boto alguma coisa lá. Agora eu não fico o dia todo. Você fica no Face, sim, que eu vejo você lá. Esse cara é muito mais usuário do Face do que. Fica nas comunidades. Tá vendo? Aí você está lá. Eu tô lá. O problema é o seguinte, veja bem. Eu deixo um browser aberto
quando eu abro o browser, já abre todas as páginas que eu posso visitar de uma vez só, inclusive as páginas dos meus programas. Twitter Agenda já está no Deixa eu dar browser. um aviso também. Algumas pessoas passaram comigo, tendo pessoal de fora, porque vieram para assistir tal palestra e estava lotada. Aí foram para tal palestra e estava lotada. Então, a gente tem que entender que o evento gratuito tem a ideia de divulgar o software livre. A gente depende de alguns fatores: palestrantes, estrutura da faculdade,